La 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 la, la la, oh. Olá, eu estou aqui hoje que eu quero falar para vocês um pouco sobre a PNL. A PNL é a Programação Neurolinguística. Ela foi criada por um cara chamado Bandler e o outro chamado Grindler, nos anos 70. Essas pessoas, um era linguista e o outro era matemático e psicólogo. Por que essas pessoas, esses estudiosos, esses cientistas criaram a PNL? Porque eles viram que a nossa mente ela tem programações como um software, como um Windows, como um Excel. Então, a nossa mente, ela cria programas de ação, programas para que a gente possa nos expressar no mundo. Então, o P vem de programação, está relacionado a programas mentais, ou seja, está relacionado ao software, aos programas de ação criados pela mente. O N, ele é uma letra que significa neuro. Por que neuro? Porque ele se relaciona à execução dessas informações que a mente criou lá nos programas mentais. Ele é o hardware, ele é o próprio computador, é o cérebro, ou melhor, é o nosso sistema nervoso que comanda tudo em nós e é ele quem decodifica os programas de ação da mente. O L vem de linguística, porque a linguística é a comunicação desse processamento desses programas mentais. Isso está relacionado à expressão da programação mental. Só que a gente vai ver aqui que a linguística não se resume à fala. Existe um aspecto da linguagem falada e o da não falada. A PNL ensina que é possível mudar o nosso comportamento se a gente mudar a nossa representação interna do mundo, de nós mesmos e dos outros. Se a gente mudar o que a gente tem internamente de conteúdo, de informação, de percepção das outras coisas, a gente muda o nosso comportamento. Ela estuda e busca compreender a estrutura da experiência sutil, da experiência subjetiva do ser humano. Ela busca compreender o processamento mental e como ele é expressado. E por isso ela também busca compreender o processo de comunicação. A comunicação, ela tem vários aspectos. E é importante a gente saber que ela não se concentra só na fala. Há estudos que mostram que 55% da comunicação gira em torno da linguagem corporal, dos gestos, das expressões, da postura. Tá? Isso seria a linguagem não falada. 38% gira em torno do tom de voz. Se eu falo com você assim, ei, você vai ficar com medo de mim. Mas se eu falo para você como eu estou falando, muito provavelmente você vai me ouvir. E só 7%, isso é incrível quando eu me dei conta disso, somente 7% gira em torno do conteúdo das palavras. Para a gente ver como a nossa postura, como o nosso jeito de falar é importante na hora que a gente está passando coisas para os outros, na hora que a gente está se expressando, na hora em que a gente está se comunicando. Isso vai influenciar muito no que o outro vai entender daquilo que a gente quer comunicar. Qual é a importância de saber disso? É a conscientização sobre a comunicação, porque isso nos ajuda muito em nosso caminho de vida. A gente pensar que o resultado que a gente obtém, ele vem do que a gente comunica, mas não só na fala, mas principalmente em como a gente comunica isso. Com a sedimentação da PNL, da Programação Neurolinguística, foi possível compreender que é possível mudar um comportamento ruim por meio de uma mudança de uma representação interna que o indivíduo tem de mundo, dele mesmo e dos outros. Então, se a gente muda a nossa percepção das coisas, o nosso comportamento, que
antes poderia ser considerado ruim, ele pode mudar para um comportamento bom, adequado, satisfatório. O que é um comportamento bom? É o que gera coisas boas para todo mundo. Bandler, que foi um dos criadores da PNL, ele era matemático e psicólogo. Ele diz que a PNL é muitas coisas, mas ele preconiza que ela é principalmente um processo educacional. E nesse processo educacional, o mais importante é a conscientização, que a gente entenda a conscientização de como os nossos processos mentais, aliado aos nossos processos neurais, como eles funcionam. Ele mostra que esses processos geram um comportamento portador de uma estrutura. E se essa estrutura for claramente percebida, ela pode ser modelada e também reprogramada. Quer dizer, a partir de uma referência de uma outra pessoa, a gente também pode obter bons resultados modelando e tentando seguir a estratégia daquela pessoa para o resultado que a gente deseja. Essa estrutura na terapia cognitiva comportamental é chamada de esquema. E na homeopatia a gente poderia dizer que essa estrutura ela está contida na matéria médica homeopática que representa a assinatura do indivíduo. A programação neurolinguística ela nos conscientiza da importância da comunicação na nossa vida. E ela salienta que a gente se comunica não só pela fala, mas também por nossos gestos, expressões, sorriso, cara feia, tom de voz, modo de falar, postura corporal. Ela nos mostra isso. Isso é muito importante que a gente tenha em mente para a gente poder entender o resultado que a gente está obtendo do que a gente está comunicando para o mundo, para as pessoas. Isso é a imagem mental que a gente cria no nosso interior, na nossa mente, ao fazer o processamento das coisas. E é essa representação interna que cria a nossa realidade interna individualizada. E ela sempre vem antes de tudo que a gente faz, de tudo que a gente expressa. Nós somos programados para manter crenças e padrões mentais. E essas crenças e padrões mentais mantêm o comportamento, mantêm o nosso comportamento. E tudo que a gente expressa é coordenado, é comandado por isso, seja bom ou seja ruim. A PNL propõe que essas estruturas internas, elas podem ser reprogramadas, elas podem ser mudadas. Ela propõe que as nossas representações mentais sejam mudadas e ela faz isso focando nos resultados que a gente quer. Se eu quero isso, eu tenho que pensar ou entender isso. Se eu quero aquilo, eu tenho que pensar ou entender aquilo. Cada pessoa tem um padrão mental próprio e diferente dos outros. Por isso que cada um vai ter uma percepção de tudo diferente das outras pessoas. E é essa percepção que é específica em cada um de nós. Essa diversidade de processamento, essa diversidade de percepção, ela interfere diretamente nos relacionamentos interpessoais. Ela interfere muito quando a gente se relaciona com as outras pessoas. Um evento, ele tem uma realidade externa dos fatos. É aquilo e pronto. Deveria ser igual para todo mundo. Mas as informações que a gente recebe daquele evento pelos nossos canais sensoriais são diferentes em cada um de nós, porque elas passam por filtros, e esses filtros são pessoais, eles são individuais, eles são específicos. E são esses filtros que criam uma representação, uma realidade psíquica interna diferenciada em cada um de nós, própria ao jeito de ser da pessoa. Isso é sempre diferente, distorcido da realidade externa dos fatos. Os filtros pessoais, eles estão relacionados às nossas tendências inatas de cada um de nós, às nossas crenças, aos nossos valores, à nossa experiência de vida. A imagem ou representação ou realidade interna que a gente gera na nossa própria mente, ela promove um estado interno associado a diferentes emoções. E isso interfere na fisiologia, quer dizer, no nosso corpo, no nosso comportamento, nas nossas ações, na comunicação verbal, ou seja, falada e não verbal, ou seja, na nossa postura, nos nossos gestos. Isso porque o nosso organismo, ele tem uma capacidade
de se autorregular sozinho. Isso é um processo independente da nossa vontade. Ele faz isso por conta dele. E as nossas crenças, os nossos valores estão no topo disso aí, orientam isso aí. Por que existe isso? Para a gente poder se adaptar e sobreviver nos ambientes. Esses processos todos também se associam à expressão, à evolução e à sedimentação das nossas doenças. Então não existe nada separado. Então doença física, doença psíquica, comportamento, expressão, linguagem falada, não falada, isso tudo faz parte de um todo. A nossa mente, quando ela processa as captações que ela faz, ela capta, ela joga o foco de atenção nela em alguma coisa. Por exemplo, nessa mesa, tá? Quando a mente faz isso, ela não olha só a realidade. Isso aqui é uma mesa feita de pedra, pintada de azul, papapá, papapá, papapá. Ela faz do jeito dela. Tá? E ela distorce. Poxa, isso aqui é uma mesa bonitinha, ou isso aqui é uma mesa feinha, podia ser maior, ela não é macia, ela não é bonita e tal, de acordo com a percepção de cada pessoa. Mas a gente sempre distorce a realidade dos fatos. Ela faz isso exatamente porque segue os filtros contidos na mente. E são esses filtros representados por nossos valores, crenças e histórico de vida. A PNL ressalta que cada pessoa tem um mapa de tudo o que é diferente do nosso. A gente tem um mapa de tudo e um é diferente do nosso, o do outro é diferente do nosso. Cada pessoa tem o seu próprio mapa, tá? E mapa e esquema é a mesma coisa. Tá? O esquema da TCC é a mesma coisa que o mapa. E isso está lá contido na matéria médica que tem a assinatura do indivíduo. A matéria médica homeopática. Os pesquisadores da PNL, eles estudaram os padrões estruturais internos. Eles estudaram exatamente esses esquemas. E também os externos, onde as pessoas alcançavam resultados excelentes, os melhores resultados. Então, eles viram que se a gente pegar esse modelo, ou seja, as ferramentas, o que aquela pessoa usou, a gente pode também chegar a resultados parecidos. E aí os pesquisadores da PNL, eles transformaram modelos em ferramentas e técnicas para que a gente possa conseguir resultados semelhantes das outras pessoas que tiveram resultados ótimos. A mente, ela tem uma porção consciente. Essa porção consciente analisa, critica, pensa de forma lógica, e o foco da PNL, ele está nessa mente consciente. Ele busca entendê-la para controlá-la, para tirar o melhor dela. Mas existe também uma porção da nossa mente que é inconsciente. E é essa porção que contém as memórias, a criatividade, a intuição, a sabedoria, a capacidade de resolver problemas. Então, assim, o nosso consciente é muito mais amplo que o nosso consciente. A realidade, ela é uma criação. Ela é criada pela gente mesmo, e ela é criada a partir das estruturas cognitivas humanas, ou seja, ela é criada a partir da nossa percepção das coisas. Na verdade, a PNL, ele é um conhecimento, ele é um ensinamento, uma conscientização de nós, do outro, do mundo, da vida, e é assim que é a PNL. Cada pessoa tem um modelo próprio da realidade, porque ela não tem um contato direto com a realidade dos fatos, ela cria uma realidade dela, onde cada um vê as coisas diferentes do outro, de acordo com o seu próprio padrão mental, seu próprio esquema, seu próprio mapa e sua própria estrutura de ver as coisas. E a PNL chama isso de mapa, que corresponderia a uma estrutura. Se a gente conseguir mudar esse mapa, mudar esse padrão, mudar essa estrutura, o nosso comportamento, além dessa própria estrutura mudar, o nosso comportamento, a nossa expressão também vai mudar. Entretanto, eu creio que isso não é um trabalho muito fácil. Por quê? Porque requer aprofundamento
quer dizer, requer que a gente chegue lá no inconsciente também e requer persistência, insistência. O próprio indivíduo, muitas vezes, na maior parte das vezes, impõe limitações a ele mesmo. Em relação ao nosso corpo físico, a gente pode compreender corpo e mente como dois sistemas que fazem parte e compõem e formam um mesmo sistema, que seria o ser humano, onde a mudança de um afetaria o outro, pois se um muda, o outro também muda. Seria necessário que a mente aprendesse conscientemente a absorver a informação que interessa e a descartar o que for inútil ou excessivo. Tá? Nós estamos nos comunicando o tempo todo, isso aqui é uma comunicação. E os nossos pensamentos são uma forma da gente se comunicar com a gente mesmo. Por isso é muito importante a gente avaliar e ter consciência do que a gente comunica para os outros, comunica para o mundo, porque é essa comunicação que vai ser a responsável pelo resultado que a gente vai obter. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Mesmo que a gente tenha feito algo ruim, isso vai ter um propósito positivo. Por exemplo, se tem uma pessoa do meu lado e é uma amiga ou uma pessoa de relacionamento superficial e eu falo para ela, nossa, seu vestido tá feio, muda isso aqui, tá? A pessoa, ela pode ver como uma coisa ruim, mas eu posso ver como uma coisa boa, porque na verdade eu estou querendo que ela fique mais bonita, mais com uma aparência mais bonita, para que ela possa se expressar melhor. Esse seria um pequeno exemplo dessa intenção positiva em uma ação que poderia ser considerada uma ação negativa. Também a gente é bom exaltar que a gente precisa aprender a enxergar esses propósitos positivos nas coisas. E a gente precisa entender que a escolha que a gente faz são as que nos parecem melhor naquele momento. Porque cada um de nós tem um padrão, cada um de nós tem uma história de vida. E essa história de vida, esse padrão, ele é único. E as nossas escolhas dependem dessa experiência que a gente tem. E isso é que vai fazer com que a gente aprenda com os nossos próprios erros. Porque a gente vive as consequências dos nossos atos. E esses atos vão determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos projetos. O sucesso ou o fracasso no resultado que a gente obtém. A partir dos nossos erros, nas nossas tentativas, é que a gente tenha a oportunidade de ter uma conscientização clara das nossas falhas. E se a gente tem uma conscientização clara das nossas falhas, de onde a gente errou, a chance de mudar é muito grande, a chance de consertar a partir dessa experiência é muito grande. É assim que a gente aprende e aprimora nossas habilidades. Tudo pode ser aprendido se ele for abordado de forma satisfatória, de forma certa. Tudo depende das nossas percepções, de como nós percebemos as coisas. E tudo vai depender da nossa disposição de entender os nossos próprios erros e ter força e motivação para mudá-los. Então, tudo depende sempre de nós mesmos e não dos outros. Se a gente faz tudo sempre do mesmo jeito, a gente vai obter sempre os mesmos resultados. E se os resultados não são bons, a gente deve fazer um inquérito, uma análise de onde a gente está errando, para assim tentar outras maneiras, outros modos de fazer as coisas. Porque assim a gente tem a chance de obter resultados melhores, mais adequados e mais coerentes. Os nossos valores, eles podem se manter a vida inteira, mas nosso comportamento pode mudar se a gente quiser, se a gente trabalhar para isso. É possível ver as pessoas por trás daquilo que elas expressam, além das suas aparências. No coaching de hábitos mentais, o conhecimento da matéria médica homeopática, que detém a assinatura do indivíduo, permite esse conhecimento de uma forma muito ampla e de uma forma ímpar. Por isso que a homeopatia é a base não só para prescrever medicamento, mas ela também é a base para um tratamento psicoterápico, porque ela gera um conhecimento do indivíduo ímpar
muito específico, é ímpar em especificidade, em personalização. A PNL, ela capacita as pessoas a acharem novas formas de aprender as coisas, principalmente quando a flexibilidade e a criatividade estiverem presentes. Todos nós estamos em constante processo de aprendizagem, por meio de nossas experiências de vida. Todas as pessoas se alternam nesse processo. Às vezes elas ensinam e às vezes elas aprendem. A gente ensina uns aos outros, mas a gente não aprende igualmente. A gente não aprende da mesma forma que os outros aprendem. Então a gente sempre aprende uns com os outros, mas de formas diferentes. Quanto mais consciente a gente estiver sobre isso, mais chance a gente tem de ter uma representação mental satisfatória e assim um comportamento satisfatório. Quem permite esse aprendizado é a comunicação. Por isso que a PNL também busca compreender os processos de comunicação entre os seres humanos. Então é muito importante que a gente esteja atento para as mensagens que a gente comunica para as pessoas, para o mundo, para que a gente depois não tenha uma posição vitimizada diante da vida. Ah, coitado de mim, fiz tanto esforço, mas não consegui nada, tá? Então, se a gente não consegue nada, quando a gente não consegue nada, é porque o que a gente está comunicando não está satisfatório. A PNL leva em conta também o inconsciente e ela propõe que a gente mobilize recursos inconscientes, trazendo-os para a nossa consciência, para assim a gente poder conhecê-los e, se quisermos, reprogramá-los. Eu gostaria de ressaltar a importância da gente conhecer em nível consciente as nossas crenças e mais profundas, trazer do inconsciente para o consciente essas crenças mais profundas. Isso é muito importante porque são elas que nos conduzem em tudo, elas conduzem nossa vida. Assim a PNL privilegia o como fazer e não o porquê fazer. O como fazer, por que ela faz isso? Porque o como fazer traz uma conscientização clara, tá? E muito importante do que a gente, de como a gente vai expressar, de quais os resultados que a gente vai obter naquela expressão e as estratégias, a forma como a gente vai chegar a tudo isso. Isso é muito mais importante do que o porquê. Porque fazer está relacionado aos seus sonhos, aos seus desejos, mas o como fazer é o crucial. Tá? E isso só será possível a partir da gente melhorar a nossa percepção de tudo. O que só pode ser feito a partir de um autoconhecimento honesto e verdadeiro de nós mesmos para com nós mesmos. Porque a chave de tudo está dentro de nós. Não está nas outras pessoas. A gente precisa aprender a lidar com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios conflitos. Só assim a gente pode ter chance de abrir caminhos e possibilidades para nós mesmos na nossa vida. A PNL estuda a estrutura da experiência subjetiva e ela descreve o funcionamento mental e como o cérebro coordena essa expressão da mente pelo corpo, através do corpo, por meio do corpo. A PNL, ela só pode ser ensinada de uma forma experimental, aprendendo a nos comunicar melhor conosco e com os outros, e assim obter um controle maior sobre as nossas funções automáticas. A PNL descreve as interações entre pensamento e linguagem, que organiza o funcionamento de todo o nosso organismo, corpo e comportamento, corpo físico e comportamento. Isso quer dizer que ela busca descrever qual é a nossa programação específica, que lá no coaching de hábitos mentais a gente já sabe que essa programação específica está lá na matéria médica que contém a assinatura do indivíduo. Assim, a gente pode ter claramente na nossa percepção os resultados que a gente tem obtido. A PNL nos informa o pressuposto de que cada um de nós é o responsável pela nossa própria vida e que a gente pode mudar o nosso comportamento se a gente quiser obter resultados diferentes do que a gente tem obtido. Só que para isso é preciso lidar com a realidade de que a vida gera desafios o tempo todo. Não é uma mágica, não é fácil, não. Vou deixar aqui um recado do psicólogo Seligman,
de 1997. As expectativas das pessoas mudam na medida em que elas acreditam que tudo na vida deve acontecer da forma como elas querem. Então, se eu acreditar nisso, tudo muda. Mas eu tenho que acreditar de verdade. Só que não é assim uma mágica. Não é uma coisa muito fácil, porque para isso a gente tem que encarar de frente os desafios e ver os desafios, conseguir ver os desafios como oportunidades, oportunidades de melhorar, oportunidades de mudar. As pessoas de sucesso são as que sabem encontrar utilidade em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Outro estudioso chamado Bolstad, em 2002 ele disse o seguinte: a PNL não funciona. Quem funciona é a pessoa. A PNL tão somente explica como o indivíduo funciona. Eu acredito pessoalmente que a PNL é um dos maiores avanços da ciência e seus ensinamentos devem ser estendidos a todas as pessoas que se interessarem por ela, porque isso pode contribuir enormemente para otimizações no nosso caminho de vida. Era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a PNL. Muito obrigada e até uma próxima vez. La 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 la, la la, oh.